a gente começou a falar a gente falou de reclamação trabalhista, falamos da reclamação trabalhista ali pelo rito ordinário, que segue ali o artigo 840 da CLT. Hoje vai ser um pouco mais curto, porque a gente vai falar da reclamação trabalhista pelo rito sumaríssimo, que são daquelas ações de até 40 salários mínimos. Então, o esqueleto é o mesmo daquele da semana passada, tá? Bia, era você que estava na semana passada assistindo aqui comigo? Não, Não? semana passada eu Cada perdi. semana é um aluno que vem. Depois tem o vídeo, tá, Bia? Eu mandei o link lá, você viu? Vi sim. Porque teve aluno que não conseguiu entrar, né? Então tem o link lá. Mas segue basicamente aquele esqueleto da reclamação trabalhista, tá? A diferença aqui é principalmente o valor e quem pode estar nesse tipo de ação, tá? Então, quando a gente distribui a ação lá no PJE, ele automaticamente ele determina já lá o rito. Mas também quando a gente faz ali a somatória dos valores da causa ali na petição inicial, a gente já sabe qual rito colocar na reclamação. Então, para a OAB, se a OAB não falar qual é o rito, você vai colocar pelo rito o espaço, pelo rito X, tá? Normalmente, eles pedem para falar, falam para fazer pelo rito ordinário. Então, você vai usar o 840, parágrafo 1º. Se por algum acaso for o sumaríssimo, vai ser o 852A da CLT, tá? Que é para as ações de até 40 salários mínimos. Vou compartilhar aqui o material, tá? Esse material também eu já enviei para vocês lá no grupo. Se alguém não tiver, é só falar que eu envio tudo novamente, tá? Então, o rito sumaríssimo, ele vai estar ali a partir do artigo 852A até o 852I da CLT, tá? Então, a gente tem 3 ritos, como eu falei na aula passada, no direito do trabalho: o ordinário, o sumário e o sumaríssimo. O ordinário para ações com mais de 40 salários mínimos, o sumário para ações de até 2 salários mínimos e o sumaríssimo para ações de até 40 salários mínimos. Basicamente assim que é feita a diferenciação entre um rito e outro, pelo valor da causa. Tá? A gente vai ver algumas coisinhas ali que acaba não sendo só isso. Por exemplo, o ente público não pode ir para o sumário ou para o sumaríssimo. Sempre tem que ser ordinário. Por exemplo, o empregado público entrou com uma ação contra o Correios, contra a Caixa Econômica Federal. Essa ação, independente se ela vai ter mais ou menos que 40 salários mínimos, ela vai ter que correr pelo rito ordinário, tá? Aí é por conta, não do valor da causa, mas sim por conta dessa pessoa que está ali como reclamante ou como reclamado, tá? Mas o que basicamente muda é o valor da causa, tá? Então, tá ali, ó, só para dissídios individuais, o sumaríssimo. Então, dissídio coletivo, dissídio que envolva sindicato, não pode utilizar o procedimento do rito sumaríssimo, tá? Então, vou distribuir uma ação lá e vou colocar o valor da causa de um salário mínimo, né? Só para fins de alçada, mesmo assim ela vai ter que correr pelo rito ordinário, tá? Porque o sumário e o sumaríssimo só servem para dissídios individuais. Esses 2 ritos, na verdade, eles foram criados para ser mais rápido do que o rito ordinário, tá? Então, ali vem a audiência una, a data da audiência ser marcada de uma forma mais rápida, tá? Então, assim, é para acelerar, porque normalmente se trata ali do acerto que não foi pago,
tá? Então, é aquele empregador que manda o empregado embora e que não paga nem o acerto dele, não paga nem as verbas rescisórias. E como ninguém pode ficar sem o salário do mês, então foi feito esses dois ritos aí, o sumário e o sumaríssimo, para o empregado conseguir receber de uma forma mais rápida, tá? Então, ali, ó, 852A, os dissídios individuais cujo valor não exceda 40 vezes o salário mínimo vigente na data do ajuizamento da reclamação, ficam submetidos ao procedimento sumaríssimos. E ali, o parágrafo único, estão excluídas do procedimento sumaríssimo as demandas em que é parte a administração pública direta, autárquica e fundacional, tá? Então, se por exemplo, for reclamante ou reclamado alguma dessas pessoas aqui da administração pública, não pode correr pelo rito sumaríssimo, independente do valor da causa, tá? Daí já não é o valor da causa que manda, então tem que prestar muita atenção nisso. A OAB adora fazer pegadinha disso tanto na primeira fase quanto na segunda fase, tá? Os principais requisitos deste procedimento são: só cabem dissídios individuais, o valor da causa tem que ser de até 40 salários mínimos, o pedido determinado, certo e líquido. Aqui, esse pedido determinado, certo e líquido, a gente também tem isso hoje no rito ordinário, lá no 840. É que antes, no rito ordinário, a gente podia ali simplesmente ir dando valores aproximados. Hoje já não, hoje o pedido tem que ser líquido e certo também, tá? Então, hoje, tanto o ordinário como o sumaríssimo e o sumário, os três, eu tenho que liquidar ali o valor já na petição inicial, tá? Número de testemunhas também é o mesmo, que é duas para cada parte, então, tanto o reclamante como o reclamado tem direito de duas testemunhas, e no sumaríssimo eu não posso pedir para fazer citação por edital. Então, por exemplo, não tem como eu entrar com uma ação sem saber o endereço do empregador. Ele funciona como, por exemplo, no juizado especial civil, nas ações do juizado especial civil, lá da Lei 9.099. Eu não posso entrar com uma ação sem saber o endereço do requerido, por quê? Porque ele não aceita a citação por edital, tá? Então, eu tenho que saber esse endereço, durante o processo eu tenho que fazer buscas e tudo mais, senão o processo vai travar, porque a citação por edital, ela está excluída, tá? E na sentença, o juiz começa a sentença dispensando o relatório, tá? Todos esses requisitos aqui, características dos sumaríssimos, eles estão ali nos artigos, né, do 852A até o 852I, tá? Falar, ai, mas como é que eu vou decorar isso? Tá na lei, tá? Tá na lei. Então, no caso de uma segunda fase, né, aí você vai ter a CLT ali para tá te apoiando, tá? Excluídas as demandas em que a parte a administração pública direta, autárquica ou fundacional. Então, lembra, independente se ela é autora ou se ela é ré, tá? A reclamação deve ser apreciada em até 15 dias. Eu sempre falo isso, né? É o que está na lei, mas não acontece. Nem aqui em Maringá, que é uma cidade, assim, menor, se a gente for comparar aí aos grandes centros, tá? Mas ela, infelizmente, a quantidade de ações não permite, né, que essas ações, a gente tenha aí a primeira audiência marcada em 15 dias, tá? A tentativa de conciliação também é obrigatória. Na verdade, a tentativa de conciliação é algo obrigatório na Justiça do Trabalho, tá? A grande diferença que a gente tinha, né, e acaba tendo até hoje, né, é que nessa daqui eu preciso apresentar ali todos os cálculos já na petição inicial ali, liquidados, tá? Deixa eu pegar aqui agora. Cadê? Aqui. Então, aqui
Você não estava na semana passada, mas tem esse material, tá, Bia? Então, aqui, ó, o endereçamento, a mesma coisa, Beleza. qualificação, a mesma coisa. O que vai mudar vai ser isso aqui, ó. O artigo é o 800, em vez de ser o 840, que é o rito ordinário, tá? Você vai colocar o 852A. E aqui no rito, você vai colocar sumaríssimo, tá? Por conta do valor da causa. No restante, aqui, ó, no contrato de trabalho, quando for fazer o tópico do contrato de trabalho, no mérito, quando você for fazer ali os tópicos do mérito, das provas, a notificação, os honorários, tá? Os pedidos que tem que estar ali discriminando o valor, tá? Tudo exatamente igual ao da aula anterior, que é a do rito ordinário, tá? E aqui o valor da causa, lembrando que não pode ultrapassar o valor de 40 salários mínimos na data do ajuizamento da ação. Ai, professor, e se depois for feito cálculos e tudo mais, depois até pode, tá? Às vezes até acaba passando porque demora para pagar, né? Tem recurso, vai para tribunal, volta, né? E aí tem juros, correção monetária, às vezes tem alguma multa, né, que não estava sendo cobrada aqui, e daí isso acaba aumentando o valor. Então, depois, lá na fase de execução de sentença, pode ser que esse valor acabe ultrapassando os 40 salários mínimos, tá? Mas o valor da causa aqui, para quando você vai distribuir a petição inicial, aqui você não pode ultrapassar o valor do salário mínimo do dia. Hoje, por exemplo, está 1.412. Vamos ver quanto que daria hoje. Ó, 1.412 vezes 40. Ó, então hoje a gente não poderia distribuir uma ação pelo rito sumaríssimo se ela ultrapassasse o valor de 56.480, tá? Então, esse é o valor. Aí, o que que a OAB faz de pegadinha? Ela coloca lá que o valor da causa vai ser, por exemplo, 30 mil, 40 mil, e a reclamada é, por exemplo, a Caixa Econômica Federal. E você vai, pega e me faz toda a reclamação trabalhista bonitinha pelo rito sumaríssimo, achando que está arrasando, fazendo pelo 852A, e na verdade está errado, tá? Por quê? Porque você colocou um ente público ali, tá? Então, quando você coloca um ente público, você não pode tá colocando ela como uma ação distribuída pelo rito sumaríssimo, tá? Então, a grande diferença principal as duas coisas que vão mandar uma ação para o rito sumaríssimo é o valor da causa e depois se tem ente público ali no polo, tá? Se não se encaixar em nenhuma ali das possibilidades, não for maior que 40 salários mínimos e não tiver ente público no polo, a ação pode ser distribuída ali pelo rito sumaríssimo sem problema nenhum, tá? Então, esse material aqui eu mandei para vocês, tá? Então, aqui tem todos os tópicos que, que tem, que tem a petição, né? A reclamação trabalhista, tá? Ali a qualificação, desde o endereçamento e tudo mais. Bia, daqui você ficou com alguma dúvida? Você tá ouvindo, Bia?
Bia, ficou alguma dúvida? Você está ouvindo? Você está aí? Acho que seu microfone está desligado. Bom, dessa petição do rito sumaríssimo é isso. E aí eu vou passar agora a reclamação trabalhista que vocês têm que fazer para entregar no dia da prova lá no grupo, tá?